Oi, oi. Bora para a segunda parte daquele capítulo de campo elétrico e potencial elétrico. A gente agora vai focar bem no conceito de potencial elétrico, tá? E aí, para isso, a gente vai começar com uma revisãozinha de uma grandeza lá da mecânica, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor alguns conceitos. Então, lá no primeiro ano, dentro da mecânica, a gente estudou vários tipos de energia, e uma delas era a energia potencial gravitacional. O que que ela falava? E quando a gente tem um corpo que tem massa, que está na superfície da Terra, em uma determinada altura aí, de um referencial que a gente define geralmente é o chão, esse corpo vai estar armazenando uma energia potencial gravitacional. Potencial no sentido de que ela tem potencial para virar outro tipo de energia, tá? No caso, quando a gente levanta algum corpo, a gente sabe que ele vai cair, ele vai ganhar energia de movimento, né? Olha quem veio dar oi para os alunos, você sabe? Dá oi pra galera. Oi, galera. Oi, meu amor. Esse é o Diogo. É. Oi. Eu preciso. Voltando aqui. Vamos comparar essas duas situações, então, tá? Por exemplo, se eu tenho uma maçã que está a uma certa altura do chão, se ela não está numa altura tão grande, ela não tem uma energia potencial gravitacional armazenada tão grande também. Mas se eu subo essa altura, se eu dobro a altura, por exemplo, essa energia já vai ficar duas vezes maior. E se eu quadruplico a altura original, ela vai ficar quatro vezes maior. E aí é só pensar naquilo que a gente sabe que pode acontecer com o nosso celular, caso a gente derrube ele de uma altura ou menor ou maior, né? A gente sabe que o estrago, o potencial de estrago é muito maior se ele está numa altura maior ali da Terra. E a gente sabe também que essa energia gravitacional, ela vai depender da massa do corpo, porque se eu estou levantando uma maçã numa certa altura, ela vai armazenar uma energia X. Se é uma melancia que está na mesma altura, essa energia armazenada já vai ser 70x, ela, né? Porque a massa da melancia, de uma melancia, é muito maior que a massa de uma maçã, tá? Então a gente consegue ver aqui na energia potencial que tem duas coisas principais aí que influenciam nela, além da gravidade, né? Que é a posição onde o corpo está e a característica do próprio corpo. Então, a gente pode pensar na energia potencial elétrica, pensando assim, que se eu tiver um corpo que está dentro de um campo elétrico, ele vai ter uma energia potencial elétrica armazenada nele. Assim como aquela maçã e aquela melancia estavam no meio de um campo gravitacional, eu posso ter uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, tá? E claro, o quanto de energia potencial elétrica que essa carga vai estar armazenando vai depender de onde ela está em relação à carga que gera o campo à volta e qual é a característica dessa própria carga que eu estou aproximando, tá? Então, por exemplo, tá? Se eu pegar uma carguinha Q e eu aproximar ela, mantiver ela nessa distância daquela carga maior geradora, que é essa aqui, eu vou poder dizer que ela está sentindo, essa carguinha aqui está armazenando uma certa energia elétrica. Se eu aproximar ela dessa carga geradora, o que que vai acontecer? Ela vai sentir com mais intensidade esse campo elétrico. Então, a energia que ela vai estar armazenando vai ser maior. Se eu pego uma carga que tem duas vezes a carga anterior, eu vou ter, na mesma distância dessa situação aqui, eu vou ter uma energia que é duas vezes maior do que a anterior. E se eu mantiver essa mesma distância, mas com uma carga três vezes maior, eu também vou ter três vezes mais energia sendo acumulada, tá? A gente foi se dando conta que falar de uma grandeza que não depende dessa carga geradora aqui, e sim de quem eu estou aproximando dela, torna os problemas um pouquinho complexos, tá? Então, o que que a gente se deu conta? Que existe algo que fica constante. Se a gente fizer, vou pegar o marca-texto, porque isso aqui é importante, tá? Daí a gente já destaca juntos aí. Se a gente fizer a razão, ou seja, a divisão da energia potencial elétrica e a carga de um corpo carregado nesse mesmo lugar do campo elétrico, eu vou sempre achar o mesmo valor. E aí isso é interessante para a gente, porque a gente vai estar conseguindo pensar numa grandeza que ela não depende dessa carga que está chegando, que ela vai depender só da carga geradora, que ela vai falar a respeito só dessa carga aqui. Então eu vou poder dar uma informação que assim, bom, independente de quem está chegando perto dela,
eu consigo passar uma informação que vai ser sempre a mesma para qualquer corpo. Mais ou menos aí, mal comparando, tipo o que acontece com a gravidade, independente de eu estar falando de uma mosca ou de um elefante, a gravidade é a mesma para ambos, tá? E daí fala muito mais sobre a Terra do que sobre os corpos que estão na Terra, tá? É como se fosse essa comparação. Então pensa aqui comigo, ó. Se eu quero fazer a razão entre energia potencial elétrica e a carga desse corpo que está chegando ali, tá? Nessa situação 1 aqui que está aparecendo, como é que ficaria isso? Eu posso dizer que a carga, que a energia potencial elétrica dele é EPEL dividido pela carga dele, que é Q, tá? Se na mesma distância, na mesma posição, eu coloco uma carguinha que é 2Q, a gente já tinha visto ali no slide passado que essa energia elétrica ela ficaria o dobro, né? Só que eu também dobrei a carga. Então, na hora que eu faço essa divisão, eu fico com 2 EPEL dividido por 2Q. Mas esse 2 corta com esse 2 daqui e eu fico com o mesmo resultado de antes, ó. Com a mesma razão, mesma divisão. Se eu trocar por uma carga que é 3 vezes maior, a gente já tinha visto também, a energia vai ficar valendo o triplo. Só que agora eu estou falando de uma carga 3 vezes maior. Então, na hora que eu for fazer essa razão, fica 3 EPEL dividido por 3Q, eu fico com a mesma razão. Então, dá sempre o mesmo. Isso a gente consegue, então, a gente nomeou essa razão que existe entre a energia que um corpo vai sentir, vai armazenar, né? E a carga que ele tem como potencial elétrico. Então, a gente chamou essa razão de potencial elétrico. Então, vamos passar marca-textos aqui. Então, potencial elétrico é essa razão entre a energia elétrica e a carga. A gente poderia pensar que ele é medido em joules por coulombs. É mais ou menos assim. Para cada coulomb que eu colocar perto ali da minha carga geradora, quantos joules de energia ela vai conseguir ganhar, ela vai conseguir armazenar, tá? É como se eu estivesse dizendo assim, o quanto que ela vai ganhar de energia para alguma coisa acontecer com ela, para cada coulomb que ela está carregando, tá? É como se ela tivesse, cada coulomb fosse dando direito a ela ter mais joules, tá? E aí a gente, em homenagem ao Alessandro Volta, que foi o cara que criou a pilha, a gente homenageou, né? A gente nomeou esse combo de Joule por Coulomb, a gente homenageou isso de volts, por volts, tá? Então, tudo que a gente fala relacionado à voltagem, a volts, está fazendo uma relação com o potencial elétrico, tá? Então, ó, quantos joules que eu tenho disponíveis para cada Coulomb de carga que está chegando ali, tá? Claro, quanto mais distante da carga, menos potencial elétrico a gente tem, e todos os pontos que são equidistantes à carga vão sentir o mesmo potencial elétrico. Então, a gente diz que essas superfícies que se formam são superfícies equipotenciais. Então, por exemplo, ó, se eu estou nessa linha verde aqui, nesse círculo verde, independente de eu estar posicionada aqui, aqui, aqui ou aqui, eu vou sentir 7,6 volts. Para cada coulomb de carga que eu colocar aqui dentro, eu vou ter disponíveis, né, 7,6 joules para cada coulomb de carga, tá? Então, esses aqui são os valores, né? Então, isso aqui é um print da simulação que eu já tinha falado para vocês lá no início das linhas de campo, lá no outro vídeo, tá? E a gente vai vendo aqui esses valores da voltagem, eles vão diminuindo. Então, esse potencial elétrico começa com 18. Quanto mais longe ele diminui, vai para 3,4. Assim como a força elétrica diminui, assim como o campo elétrico diminui. Então, vocês notem que todos esses conceitos que a gente vem falando, força elétrica, campo elétrico, energia potencial elétrica e potencial elétrico, que são, inclusive, eu sei, conceitos muito parecidos em termos de nome, e eles estão extremamente relacionados entre si, eles vão sofrendo essas variações da mesma maneira, né? Quanto mais eu me afasto daquela carga geradora, menos potencial elétrico eu tenho, menos energia elétrica, energia potencial elétrica eu vou ter, menos campo elétrico e por aí vai, tá? Então, como eu disse, né, o Alessandro Volta foi o grande responsável aí por a gente ter essa unidade de medida. Ele que conseguiu criar a ideia da pilha, da bateria, e é com a pilha que a gente tem esse movimento das cargas, né? Quero mostrar então esse videozinho aqui contando um pouquinho sobre a história dele aqui para vocês.
As primeiras formas de armazenamento de energia remontam ao ano de 1744, quando Ewald Kleist desenvolveu a garrafa de Leyden, que armazenava a carga estática em uma garrafa de vidro, que era revestida com uma folha metálica no interior e no exterior do recipiente. Nessa época, muitos cientistas pensavam que a eletricidade se assemelhava a um fluido, que podia ser capturado em uma garrafa. Quando eles tocavam na folha metálica e no terminal da garrafa, depois de ela ter sido carregada com uma certa tensão, levava um choque mágico e inexplicável. O que eles não sabiam era que as duas folhas metálicas formavam um capacitor, mas este é um assunto para outro vídeo. As baterias realmente começaram a ser pesquisadas em 1780, quando o pesquisador Luigi Galvani, trabalhando em seu laboratório, notou que a perna de uma rã morta começou a se contrair ao entrar em contato com dois metais diferentes. Ele não sabia, mas nesse momento havia descoberto o princípio de funcionamento da pilha elétrica, a oxirredução. Esta descoberta de Galvani, juntamente com outras relacionadas à eletricidade, permitiram uma compreensão melhor sobre o funcionamento da eletricidade, que foi de vital importância para o desenvolvimento da bateria, e o inventor Alessandro Volta seria o responsável por essa conexão. A pilha voltaica, que recebeu o nome de seu inventor, Volta, surgiu em 1800 e é considerada a primeira bateria eletroquímica. Ela realmente era uma pilha de discos de prata e zinco colocados uns sobre os outros, separados por um tecido poroso e não condutor, e era encharcado com água do mar, que por sua vez era um excelente condutor de eletricidade. Basicamente, seu funcionamento se baseia na transferência de elétrons, de um metal que tem a tendência em ceder elétrons, como o zinco, para um metal que tem a tendência em ganhar elétrons, como o cobre, provocando reações de oxirredução. Essa transferência de elétrons é feita por meio de um fio condutor, produzindo dessa forma uma corrente elétrica. As experiências com diferentes metais e materiais prosseguiram ao longo de 60 anos. Mesmo assim, a pilha voltaica continuava sendo a única forma prática de se obter eletricidade no início do século XIX. E quanto ao Sr. Volta, ele chamou a sua invenção de órgão elétrico artificial, mas logo seria chamado de pilha voltaica ou pilha galvânica em homenagem a Luigi Galvani. Após a sua invenção, Volta se tornou uma celebridade e em 1801 foi recebido por Napoleão para demonstrar a sua famosa descoberta. O imperador Napoleão, empolgado com a sua demonstração, o nomeou senador e conde do Reino da Itália. Já em 1815, o imperador austríaco Francisco I fez dele diretor da Faculdade Filosófica da Universidade de Pádua. Mas a maior homenagem dada a ele foi a unidade Volt, nomeada em sua homenagem em 1881 após a sua morte. Tá? Então, eu sempre gosto de trazer um pouquinho de história quando a gente está conversando sobre tudo, para a gente conhecer um pouquinho das pessoas que estavam por trás aí. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, o Alessandro Volta e o Luigi Galvani não se davam muito bem, porque cada um tinha uma visão diferente do que estava sendo trabalhado. O Galvani, ele tinha uma visão muito mais religiosa do que estava acontecendo ali em relação à vitalidade também dos seres. Tá? Então, é interessante de pesquisar isso também, que é atrás da As primeiras faculdade. Bom, então, quando a gente tem uma diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro, é isso que a gente vai chamar de voltagem, tá? E é essa diferença de potencial entre um ponto e outro que vai fazer as cargas se movimentarem, que vai fazer existir um fluxo de cargas, tá? A gente pode pensar que é o equivalente ao fluxo de energia térmica, tá? A gente só tem energia térmica fluindo de um corpo para o outro se existe uma diferença de temperatura entre eles. Então, se eu tenho um corpo que é mais quente e um corpo que é mais frio, vai existir, no sentido do corpo mais quente para o mais frio, leis da termodinâmica, esse fluxo de energia térmica vai passar. Se os dois estiverem com a mesma temperatura, a gente não tem esse fluxo de energia térmica, tá? A gente pode pensar que no caso das cargas elétricas, a gente vai precisar de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos para que as cargas possam fluir, tá? Então, esse fluxo de cargas é quando as extremidades de um condutor estiverem com uma diferença de potencial, com uma voltagem, para que as cargas possam fazer essa fluidez. Então, a gente pode pensar, por exemplo, ali na pilha do Volta e nas nossas pilhas convencionais, entre a parte achatada e a parte da pilha que tem aquela pontinha, o negativo e o positivo da pilha,
a gente tem uma diferença de 1,5 volts. Então, seria 0 num ponto, 1,5 no outro, tá? Para a gente poder ter, por isso que aquela pilha tem 1,5 volt, tá? Então, tem diferença de potencial entre os dois pontos ali, tá? E é por isso que ela consegue fazer um equipamento elétrico funcionar, porque conectando ali no nosso circuito vai existir uma diferença de potencial entre aqueles dois pontos e assim as cargas começam a se movimentar, tá? A eletricidade é movimento de cargas, a corrente elétrica é isso. A gente ainda vai ver mais para frente. A gente está chegando perto do momento de movimentar cargas, tá? Da eletrodinâmica. Então, última parte da nossa aula aqui é para falar sobre capacitores. Então, os capacitores, eles vão ser principalmente formados por duas placas, que são placas que estão paralelas. Então, esse desenho aqui, ele vai em breve se tornar muito comum para vocês. Então, ele é um circuito elétrico. Aqui ele está mostrando o que a gente chama de resistor, que é algum elemento que vai dificultar a passagem de cargas elétricas. Isso aqui é uma fonte de força eletromotriz, que a gente fala, que pode ser, por exemplo, uma bateria, tá? Uma pilha. E aqui estaria a representação do capacitor com as placas paralelas. E o que que a gente vê? Ó, que esse capacitor aqui, ele está ficando com um acúmulo de cargas negativas em uma das placas e com cargas positivas na outra. Então, a gente tem uma diferença aí de cargas entre essas duas placas, tá? Então, vamos passando um marca-texto nisso, ó. Duas placas paralelas, carregadas com cargas opostas. E aí, se ele fala que campo elétrico uniforme, né? O que que significa isso? Lembra lá daquelas linhas de campo do vídeo anterior que a gente estava conversando? Que elas saem da carga positiva e entram na carga negativa? Eu poderia dizer que aqui a gente tem as linhas de campo elétrico assim, ó. Elas vão se formando nesse sentido, ela sai do positivo e entra no negativo. E elas vão ficando paralelas entre si, justamente porque essas cargas estão todas uma do ladinho da outra, que essas placas são paralelas, né? Então, essas linhas vão ficando paralelas. Quando a gente tem linhas paralelas, significa que o nosso campo elétrico está uniforme, tá? E aí, quando a gente conecta esse capacitor nessa bateria, elas ficam com essa diferença de potencial entre as placas. Então, eu vou ficando com um acúmulo de cargas de um lado, outro do outro, e essas cargas não conseguem passar de uma placa para outra porque a gente tem um material isolante no meio delas, tá? Então, esse material dielétrico que fica no meio das placas não vai deixar que essas cargas passem entre elas. Tá? Então, elas vão acumulando, vai ficando aquela energia eletrostática ali, aquela quantidade de cargas acumuladas, tá? Qual é a diferença entre um capacitor e uma bateria? É que a bateria, ela vai conseguir continuamente gerar o movimento de cargas de um circuito. O capacitor, ele vai entregar essa energia de uma vez só, de maneira bem intensa, quando essas placas se reequilibrarem, tá? Então, eu quero... Aqui tem mais um videozinho para mostrar para vocês. Vocês estão vendo que é uma aula que tem bastante vídeos aí de sites diferentes para ilustrar esses conceitos todos, que são conceitos mais abstratos, né? If we then place a small lamp into the circuit, a path now exists for the electrons to flow and reach the opposite side. So the electrons will flow through the lamp, powering it, and the electrons will reach the other side of the capacitor. This will only last a short duration though, until the buildup of electrons equalizes on each side. Then the voltage is zero, so there is no pushing force and no electrons will flow. Once we connect the battery again, the capacitor will begin to charge. This allows us to interrupt the power supply and the capacitor will provide power during these interruptions. Então, o capacitor entra como uma peça importante para manter o circuito funcionando, mesmo quando a gente não tem uma bateria conectada. E notem que no momento em que as cargas se equilibram em cada lado da placa do capacitor, ele já não vai mais funcionar como uma diferença de potencial, né? Ele não vai oferecer essa diferença de potencial. E aí a gente precisa reinserir uma bateria para desequilibrar o capacitor de novo, tá? Então, uma das aplicações que eu acho mais interessantes, assim, do capacitor é no funcionamento do desfibrilador, tá? Que são aqueles equipamentos que são usados para conseguir reanimar um coração, por exemplo.
E o desfibrilador, então, ele vai ter essa característica, né? Essas placas, elas vão ficar carregadas e a gente precisa fazer essa liberação de energia muito intensamente ali. E funciona justamente porque todo o nosso corpo, ele funciona através de estímulos elétricos, né? Então, a gente faz uma sobrecarga ali no coração para que ele consiga voltar a bater no seu ritmo natural. A gente também tem os flashes de câmera, eles também são alimentados por capacitores, então são os capacitores que dão essa descarga e que vão conseguir gerar aquele flash de luz intenso que a gente precisa naquele momento. E aquele GIF que está aparecendo ali no meio para vocês, ele é um capacitor de capacitância, que é a característica do capacitor. Ele tem uma capacitância variável. Então, à medida que eu vou mexendo aqui nas áreas, é como se eu estivesse mexendo nas placas internas daquele capacitor. Então, está mudando a quantidade de cargas que vai estar acumulada, que vai estar frente a frente à outra placa. É como se eu pegasse a minha mão e eu começasse a girar a área dela em contato com a outra mão, vai mudando, tá? Em contato não, virada para a outra mão. E isso consegue fazer a gente, por exemplo, sintonizar numa estação de rádio diferente, tá? Então, os sintonizadores de rádios, eles são feitos com esses capacitores de capacitância variável, tá? Então, essa aqui é a grande característica. Vamos passar um marca-texto ali em cima, que a gente estava falando É uma descarga que geralmente vai ser muito rápida, e a gente precisa, justamente quando a gente precisa de uma grande quantidade de descarga elétrica intensa ali, né? Um alto fluxo de elétrons, tá? Bastante energético. Essa característica, então, que os capacitores têm é o que a gente chama de capacitância. Então, vai ser a quantidade de carga acumulada por um capacitor em relação, né, a razão com o potencial elétrico em que ele está submetido, tá? E aí a gente usa como unidade de medida da capacitância o farad, tá? Em homenagem ao Faraday, por isso que é um F maiúsculo também. E geralmente a gente fala aí da ordem de 10 a menos 6 farads, né? Então, microfarads. E claro, essa capacitância que a gente estava vendo ali do capacitor variável, ela vai depender do tamanho e do formato das placas que estão fazendo esse capacitor. Então, no momento em que a gente muda essas placas, a gente também está mudando a capacitância, tá? Que é o que está escrito ali do capacitor de capacitância variável, tá? Então, a gente precisa saber quanta carga vai estar acumulada no capacitor e qual é o potencial elétrico que a gente está aplicando nele ali para saber o quanto que ele vai conseguir entregar de carga para a gente, tá? E aí, quando a gente assiste aquelas séries de medicina, inclusive eu acabei de assistir The Pitt no Max, tá? Então, foi nessa época aí que eu estava gravando o vídeo, a época que a primeira temporada de The Pitt estava sendo lançada. Fica a dica. E eles geralmente não falam, regula o desfibrilador para capacitância tantos farads. Não, eles falam ali, preciso de uma descarga de 200 joules, de 300 joules. Então, eles também relacionam a quantidade de energia. A gente consegue ver qual é a quantidade de energia que aquele capacitor vai estar entregando, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora num exercício de exemplo. Então, aqui nesse exercício de exemplo, ele fala do seguinte, é uma questão da PUC do Paraná. A fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. O desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor, ou um banco de capacitores. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostra a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4 kV. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, quando ele fala que quando ele fala que é a curva de carga de um capacitor, significa que eu estou vendo aqui qual é a quantidade de carga em coulombs por voltagem, né? Por diferença de potencial que está sendo aplicado. Quando a gente está falando de um gráfico desses aqui,
a área do gráfico vai nos entregar a energia. Tá? Então, a área é a energia. Vem lá daquela relação que a gente viu da energia elétrica, energia potencial elétrica com a carga e com o potencial. Lembra que a gente foi vendo que o potencial era a razão da energia pela carga? Então, vem daí essa ideia. Então, para a gente poder saber quanto que foi a energia acumulada em joules no capacitor que o médico ajustou, a gente precisa ver qual é a área desse gráfico. Só que a gente tem que considerar em qual altura. Na altura que ele está ajustado, em 4 kV. Então, a gente vai pegar, esse aqui é o ponto do gráfico. Então, em 4 kV, eu tenho 0,1 coulombs. Eu vou olhar só para esta área aqui, este triângulo, tá? Então, a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso aqui, a base é 4, só que cuida, tem um K. K significa 1000, né? Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 4.000. E a altura desse triângulo é 0,1. Então, a energia que foi armazenada nesse capacitor foi base vezes altura dividido por 2. E aqui a gente vai fazer de uma vez só. Esse zero que está sobrando aqui, ele vai jogar essa vírgula mais para frente. Então, vai ser a mesma coisa que 400 vezes 1 aqui em cima, que é só 400. E o 400 simplificado por 2 vai ficar só 200 joules. Então, a gente volta ali para o enunciado e a gente vê que esse resultado faz sentido, porque ele fala aqui que os médicos podem regular entre 5 a 360 joules. Então, é sinal de que seria o equivalente ao médico ali na hora ter falado assim, regula aí para 200 joules, né? Vamos fazer uma descarga com 200 joules de energia. E como é que a gente calcula a capacitância desse capacitor? A capacitância vai ser a carga dividido pela diferença de potencial. Então, nessa situação aqui, a gente poderia pegar qualquer outro ponto, né? Porque isso aqui é uma reta, então é sinal de que a capacitância vai ser sempre a mesma. Mas vamos pegar os números que a gente já estava lidando. A carga é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 1. Opa, tem menos 4, mas é menos 1. 1 vezes 10 na menos 1. Dividido pela voltagem, que é 4.000, ou seja, 4 vezes 10 na 3. 1 dividido por 4 é 0,25. Menos 1 menos 3, porque o que a gente faz com os expoentes numa divisão é subtrair, né? Então, fica menos 1 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 10 na menos 4 farad. A gente poderia parar aqui a nossa resposta. Mas como a gente viu antes, o mais comum é a gente representar em microfarads, né? Então, o que que a gente pode fazer? Vamos refinar essa resposta aqui. Se eu me afastar ainda mais do número original, que era pequenininho, se eu andar 2 casas aqui para a direita, eu vou tirar 2 unidades lá em cima. Então, eu posso dizer que a capacitância desse capacitor é 25 microfarads. Porque o micro significa 10 na menos 6, tá? Então, a gente tem essas duas respostas aí, certo? Pessoal, espero muito que esse vídeo ajude vocês aí nas revisões que vocês precisam fazer, que tenha esclarecido alguns conceitos. Eu tentei trazer bastante coisa ilustrativa, porque eu sei que eles são conceitos, além de serem muito parecidos, bem abstratos. Então, espero que eu consiga ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem ali pelos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Beijo, até a próxima.